paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Estou aqui de novo para trazer essa palavra. E hoje essa palavra, ela se encontra no livro de Jó, no capítulo 5, e o versículo é o 24 ou 27. O Espírito Santo colocou no meu coração para dizer para vocês hoje. Saberás que a paz a tua tenda, percorrerás as tuas possessões, e nada te faltará. Saberás também que se multiplicará a tua descendência e a tua posteridade, como a erva da terra. Em robusta velhice entrarás para a sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Eis que isto já o havemos inquirido, e assim é. Ouve-o e medita nisso para teu bem. Amém? Glória a Deus. Então, gente, aqui, essas palavras, o Espírito Santo colocou no meu coração hoje. Essas palavras aqui, elas foram ditas por Elifaz, um daqueles amigos de Jó, que ele estava falando das maravilhas de Deus, estava falando para Jó. E nessas palavras, ele estava exortando Jó, ele estava querendo que Jó se arrependesse de coisas que Jó fez para estar passando por tudo aquilo que Deus permitiu que ele passasse, né? Então os amigos, tanto esse Elifaz como o Zofar, o Bildade, o Eliú, eles foram lá para falar de Deus para Jó, pedir para Jó se arrepender dos pecados, falar para Jó pensar no que ele tinha feito de tão grave, que Deus estava castigando ele daquele jeito, que Deus castigava pessoas que não eram justas, pessoas que tinham pecados escondidos. Então, assim, eles, na verdade, eles só criticaram Jó por estar passando por aquilo ali. E aquilo ali Deus permitiu para testar a fé dele. Assim como está acontecendo com muitos agora que passam por essa prova. E tem pessoas aqui, ó, no fim da história toda de Jó, todo mundo sabe, que Deus pediu para que Jó orasse por esses amigos, para que Jó não tivesse mágoa deles, nem ficasse contra eles, nem pedisse vingança, porque eles falaram tantas coisas para Jó, mas em nenhum momento eles oraram por Jó. Eles não oraram para Jó, não acreditaram na fé de Jó. Só acharam que era castigo de Deus. E eles falaram todas as maravilhas que Deus fazia para as pessoas, para os justos, criticando aquilo ali, sem nem saber do que se tratava e sem saber que Deus também pode fazer isso em nossas vidas. Então, às vezes, você pode estar aí passando necessidade, você está passando coisas que só você sabe no secreto que você passa, que não é fácil, é um sofrimento muito grande, é o sofrimento do abandono, é o sofrimento de que nem aqui de Jó, gente, ele teve muitas, aqui explica todas as coisas que Jó teve no sofrimento dele. Ele passou por diarreias, ele passou por aqui tá bem explicadinha, deixa eu falar aqui pra vocês. Dores, tumores, né? Olha aqui, imagina vocês, ó. Foram tumores malignos, pele queimada, febre, calafrio, coceiras insuportáveis, membros inchados, úlceras que atraíam vermes, mau hálitos, tosse, ossos se decompondo, diarreia, sentimentos de pânico, depressão, pesadelos terríveis que causavam insônia.
Imagina o pavor, imagina o terror de tudo isso. E ele em nenhum momento perdeu a fé. Claro, ele questionou Deus, ele pediu até para morrer, que Deus tirasse a vida dele, porque é terrível a gente passar por tudo isso e não ter uma ajuda, e não ter, claro, a esposa dele aqui disse porque não abandona. Muitos criticam ela, mas outros já dizem que não saberiam como uma pessoa reagiria, né? Talvez a fé dela não fosse que nem a de Jó, não era, que nem dos filhos não eram, porque Jó fazia sacrifício para pagar os pecados do filho. No lugar do filho, Jó fazia para Deus, porque os filhos não faziam. Então talvez a esposa dele também não tivesse tanta fé para dizer isso. E ele não, ele acreditou até o fim. Ele acreditou, se Deus deu tudo que eu tenho. Ele era um homem muito rico, então ele se achava muito abençoado. E ele achava que assim como Deus deu, Deus podia tirar. Ele acreditou até o fim, só que claro, no fim, quando ele estava, imagina com todas essas coisas, tu já tá achando que tu não tem mais chance, que tu já tá morrendo, tá morto. E Deus não, Deus, ele mostrou, Deus veio no redemoinho, falou com ele, falou todas as coisas que ele acreditava. Poxa, eu sou isso, sou aquilo. Deus falou tudo, é uma coisa muito grande aqui, é muito lindo o que Deus falou para ele, tudo que Deus fez na terra, tudo que Deus é, tudo que sabemos que Deus é. Mas Deus, o que Deus fez? Deus restituiu ele, deu tudo em dobro. Veio a família, voltou toda, trouxeram presente, anéis de ouro. Deus fez ele, olha só, Deus fez ele durar até os 40, que nem fala aqui, ó, que a gente, né, vai morrer depois de velho, que isso já está escrito, sim. Mas Deus, ele fez Jó durar até 140 anos. Ele viu as filhos das filhas, as filhas dele, que ele teve depois, ele teve mais 7 filhos. As filhas eram as moças mais lindas que tinha. E ele viu as filhas, ele viu netos crescerem. Deus deu muitos anos de vida para ele, por tudo aquilo que ele passou. Então, claro, com certeza, Deus pode te dar tudo isso aqui que Deus está prometendo. Então, assim, ó, em robusta velhice, entrarás para a sepultura como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo, né? Então, assim, ó, a sua descendência se multiplicará, terá paz, percorrendo tua tenda, percorrerá as tuas possessões e nada te faltará. Isso tudo Deus nos promete. Mas se de repente Ele quer te fazer sofrer mais do que tu acha que merece, Ele pode fazer, porque Ele é Deus, né? E nós temos que estar firme para aguentar tudo isso, porque nós estamos sendo provados por Deus. De repente Ele pode mudar nossa história, e nós estamos aqui para fazer a vontade dEle, não é a nossa. E temos que aceitar tudo que vem. Mas essa palavra para você hoje aqui, ó, é uma palavra muito boa, muito animadora. E até com as pedras do campo terás a tua aliança, e os animais da terra viverão em paz contigo. Saberás que a paz da tua tenda percorrerá as tuas possessões, e nada lhe faltará. Então nós temos que crer nisso, crer nas coisas boas de Deus, e saber que também podemos passar tudo isso aqui que Jó passou. Claro que não, que Deus prometeu que nunca mais ia fazer isso com ninguém. Isso aí foi um pedido que Satanás pediu para Deus para testar a fé de Jó, né? Satanás pede para Deus, claro, ele tem fé, ele te serve, tem fé, porque tu dá tudo para ele. Foi o que Satanás disse para Deus. E Deus aceitou o desafio, porque acreditou em Jó.
E Ele está querendo acreditar em nós também. Ele fez uma aliança com nós. Nós precisamos mostrar confiança a Deus. Nós temos que deixar Deus confiar em nós. Assim como nós sabemos que podemos confiar nele. E é difícil, gente. Às vezes temos guerras espirituais, temos um terror na mente. Às vezes vem tudo para querer desanimar a gente, desmotivar, nos faz chorar muito, nos faz questionar por que estamos passando por aquilo ali, mas nós temos sempre que lembrar dessa passagem de Jó. Deus está nos testando e nós temos que ser aprovados, nós temos que passar por isso, vamos passar. Ele sabe até onde nós podemos aguentar, ele sabe, e ele promete para nós, para mim pelo menos, que esses anos todos vão ser recuperados depois. Tudo isso que a gente está sofrendo e passando, ele vai nos restituir depois. E nós temos que ter essa grande fé, essa esperança que Deus vai nos recompensar. Não digo material, em dinheiro, sabe-se lá como ele vai recompensar, mas não é perdido tudo isso que estamos fazendo para ele. Não é perdido tudo isso que ele está querendo de nós. Porque Deus não deixa a gente perder nada. E quando ele faz perder, se é ele que faz perder, ele te restitui com certeza. Amém, meu irmão, minha irmã? Se essa palavra serviu para você, deixa um comentário, deixa um joinha aí para fortalecer o canal, tá bom? Fiquem na paz do Senhor. Até o próximo vídeo. Glória a Deus. Dê um glória a Deus aí para começar a sua semana bem. E eu profetizo em nome de Jesus que essa semana vai ser muito boa. Coisas maravilhosas vão acontecer. Você vai conseguir realizar algum sonho que você tem, que faz tempo que você não realiza nada. Essa semana promete coisas muito boas para nós. E vai acontecer. Tenha fé, tenha confiança no nosso Jesus. Glória a Deus.